Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Ilha de Espina Longa. Aqui quem fala é o Rato e hoje um pouco mais animado que o comum. Animado digo que nos últimos podcasts parecia que eu tava meio morto, mas hoje eu falei não. Gravar de madrugada é bom por um lado, mas ruim pelo outro. Acho que hoje vai ser um pouco diferente já, né? Hoje a gente já tá com um tema, né? Que você vê no título, né? Vamos falar um pouco sobre internet. E quando eu digo internet, vamos falar sobre uma área um pouquinho mais tensa da internet, né? Que foram alguns casos que ocorreram na internet criminais. E por que eu tô falando disso agora? Por, pelo seguinte motivo. Há um tempo atrás, eu andei nas minhas redes sociais, né? Coisa que eu devia parar de fazer. Ah, aproveitando a deixa, mesmo sendo um assunto um pouco sério, agora a Ilha de Espina Longa tem Instagram. É, Espinalonga underline podcast. Segue lá. Logo eu vou tentar fazer algum tipo de conteúdo pra lá. Talvez trazer alguns cortes do podcast daqui pra lá, né? O famoso conteúdo fácil de se fazer. Na verdade, não tão fácil porque eu vou ter que fazer o corte e eu também já gravo. Então não é um conteúdo tão fácil assim. Ai, ai, que falsa risada escrota. Enfim, voltando ao assunto. Eu ando usando bastante as redes sociais e eu percebi que vem tendo uma crescente uma, uma onda crescente de exposeds que falam sobre, principalmente, pessoas que acabaram abusando de outras, tanto mentalmente quanto fisicamente, e agora estão expondo. E está causando um certo furdúncio. Furdúncio. Cara, eu me sinto com 70 anos falando a palavra furdúncio. É muito estranho. Mas tem causado algum tipo de reação nas pessoas de causar uma briga, né? Coisa que há muito tempo atrás não causava. O fato caía e acontecia e era isso. E eu comecei a lembrar de alguns anos atrás de casos que foram acontecendo e que ficaram famosos dentro da internet, né? Talvez o mais antigo dentro do Brasil também, que foi um suicídio assistido, né? Foi o do Yonlo. Quem lembra do Yonlo? Eu vou comentar ele mais pra frente, eu vou contar um pouco da história dele. Cara, talvez tenha sido o primeiro caso que foi grande, e eu vejo que ele foi grande por alguns motivos. Porque o Yonlo tinha começado uma carreira musical, mesmo que pequena na época. Eu não lembro se ele chegou a postar no YouTube dentro de um canal dele, mas você acha conteúdo bem antigo das músicas deles, né? Aliás, são músicas lindas que abordam temas belíssimos. Pra quem não conhece a história do Yonlo, eu vou contar aqui um pouquinho hoje. Ele era um garoto incrível. Cara, ele me faz pensar como a internet se esconde dentro de si mesma, sabe? Se você for analisar uma internet dos anos 2000, de 97 até 2000, 2001, você vê que a internet ela tinha coisas estranhas, claro, a internet acho que é o maior antro de coisas estranhas hoje em dia que você vai conseguir achar, até hoje tem, mas naquela época ela era muito mais regulável e saudável. Porra, internet saudável? Sim, ela já foi saudável. Até porque naquela época era muito mais difícil você mexer na internet. Quando você fosse mexer, fazer mal para as pessoas, querendo ou não, era a coisa mais desgastante possível. É um pouquinho até contraditório dizer isso, como você diz isso, né? Sempre teve maldade na internet, sempre teve, mas já foi muito menor. E uma coisa que eu andei notando, né? Se você está na internet há 3 anos, eu acho que é um tempo interessante para você começar a perceber essas coisas, que tudo começa em fóruns. Aí você vai me dizer, cara, mas o que é um fórum? Eu nunca entrei em um fórum. Fóruns, se você não sabe, se você é muito cabaço da internet, são espécies de redes sociais que surgiram há muito tempo. Essas sim surgiram nos anos 2000 mesmo. E elas se constituíam em comunidades que conversavam sobre determinado tema. Hoje em dia você vai achar fóruns sobre música, fóruns sobre quadrinhos e os fóruns de tema livre. O que é onde começa a surgir esse tipo de coisa bizarra. Muitos casos hoje em dia dentro da política brasileira, né? Como aconteceu com o Leitinho, né? Quem não conhece o Leitinho da política brasileira, né? Foi eu não lembro se ele é um deputado ou se ele é alguém dentro da Câmara de Pessoas escolhidas pelo Jair Bolsonaro, que fez algumas apologias ao nazismo e, e tem
tem algumas teorias que estão falando que tudo isso começou dentro do 4chan. 4chan hoje em dia talvez seja o maior chan da internet, a maior comunidade, né? A maior... nossa, eu acabei de falar o termo e eu esqueci o termo. é, é o maior fórum dentro da internet hoje em dia. Hoje ele é caracterizado por temas, porém existem alguns lugares dentro do 4chan que são tema livre. Você vai lá, fala o que der na telha, e sim, lá você fala o que der na sua telha e acabou. Muitas vezes tem consequência, muitas vezes não tem consequência. Um caso bem engraçado, se você não conhece, foi de uma mulher que... Eu não lembro exatamente o que ela falou agora, mas eu lembro que ela falou alguma coisa que irritou uma galera. A galera descobriu o endereço da casa dela e começaram a mandar pizza, 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 pizza. Mas foi alguma das coisas engraçadas que eles fizeram. O 4chan também já fez uma época que o Justin Bieber tava vindo no Brasil e ele fez uma enquete, se eu não me engano foi no site dele. Se eu não me engano foi isso, eu posso estar falando muita bosta, mas eu tenho na minha cabeça que foi isso. Eu lembro de ter visto isso em algum lugar na internet também. E a galera se juntou e falou pra ele vir pro Brasil no Acre, né? E foi bem engraçado. Agora não lembro se foi com o Justin Bieber ou com a Anitta. Eu provavelmente tô errado, mas né, eu tô aqui pra falar o que eu penso, não o que eu sei, até porque eu não sei de porra nenhuma, né? Como diria grandes filósofos, apenas sei que nada sei. A teoria é muito interessante, se você nunca parou pra pensar nisso e como funciona mesmo, você é bem cabaço. Enfim, voltando ao ponto da internet que eu tava querendo chegar, entre aspas. A internet, ela tem se autorregulado de maneira também crítica. Porque você deixa de cometer atos violentos, entre aspas, com alguns, mas você só continua com os outros, o que é algo extremamente estranho, né? Houve uma época na internet que não havia tanta discussão desse jeito que é polarizado hoje em dia. Hoje em dia você vai estar em algum grupinho da internet que vai se encaixar em algum lugar. Você vai estar naquelas pessoas isentas, que normalmente eu sou uma pessoa isenta, que tá lá apenas para ver o circo pegar fogo. Você quer ter quem tá botando fogo no circo e quem tá anti o negócio. Isso hoje em dia acontece mais em redes sociais abertas, como o Facebook, né? Se você tem Facebook ainda, você provavelmente já entrou alguma vez e viu a sua tia Cláudia com o seu tio Roberto. A sua tia Cláudia provavelmente falando que o Lula é muito foda e o seu tio Cláudio falando que é Bolsonaro 2022. Isso é uma polarização e uma briga dentro da internet, porém é um tipo de coisa que não leva a nada. E é o tipo de briga que a gente pode até falar que algumas vezes ela é benéfica, por quê? Porque às vezes, se são pessoas mais controladas, que tem algum tipo de estudo, eu não digo nem um estudo tipo de estudo sobre aquilo, mas que tenha o conhecimento mínimo do tema, você consegue chegar a conclusões legais. Existem debates na internet que são interessantes, porém existem aqueles que só são malignos. Esses que são malignos, mesmo na internet, não dão tanto problema. Dão e não dão, entende? Tem pessoas que realmente acabam saindo pra fora da internet além da opinião, mas o que eu vejo que é prejudicial na internet é quando as pessoas encontram um ponto de crítica. O que foi o caso do Yon. O Yon foi um garoto que nasceu na França, né? Vamos começar a contar a história dele, agora vamos para as historinhas. Vamos lá, eu até abri o Wikipedia dele. Vinícius Gageiro Marques nasceu em Porto Alegre no dia 1 de setembro de 1989. Mais conhecido pelo seu nome artístico Yon, foi um músico que cometeu suicídio em 2016 aos 16 anos de idade. E, como disse, foi um dos primeiros casos de suicídio assistido via internet no Brasil. Começamos por aí. Com o pseudônimo Iolo, Vinícius deixou um legado de cerca de 60 canções que revelaram uma intrigante produção artística, todas compostas e gravadas inteiramente por ele em seu quarto. As faixas trazem letras reflexivas e melodias invariavelmente melancólicas, sendo marcadas pela influência de gêneros. Em 2007, a gravadora goiana Alegro Discos reuniu os 23 dessa música do álbum Yonlo. No ano seguinte, o selo Luaka Bop, criado por David Byrne, selecionou 14 canções em um disco de caráter conceitual, A Society in Which No Tear Is Die em Convívio Medíocre. Gostamos das músicas antes de ouvir a história de seu autor, disse a Ellie Evelyn, um dos gestores de marca. Isso aqui é a parte um pouquinho mais comercial, mas você consegue ter uma entrada mais ou menos de quem é o Yon. Então ele foi a pessoa que pegou o princípio da internet. Ele nasceu em 89, quando em 2001 que foi começar a internet ele devia ter seus 11, 12 anos. E em 2006 a internet estava num dos seus primeiros ápices de uso. As pessoas descobriram bem a internet, entenderam como é que usava,
Foi uma época que tava ainda na parada do CS 1.6, bastante coisa tinha acontecido em 2006. E ele tava dentro disso e ele era um músico. Ele que nem eu também produzo música, era um músico de quarto, que acabou sendo acometido, enfim. O caso. Yonlo sofreu de depressão e estava sob a internação domiciliar há 2 meses quando se matou. O suicídio explicado em uma carta deixada aos pais foi compartilhado ao vivo com um grupo de amigos, bem entre aspas, amigos na internet que não só incentivaram como também lhe deram conselhos sobre o melhor método. Aí que começa o que eu disse principalmente sobre fóruns. Onde começou isso? Num fórum. Ele frequentava fóruns constantemente e tal, e ele já sofreu de depressão. Existem algumas teorias que também dizem que ele sofria de uma doença que você sente o seu corpo derretendo, a sua pele escamando, e as pessoas incentivaram, era botar lenha na fogueira, sabe? Era você colocar alguém que já estava em um estado ruim da cabeça e incentivando ela a fazer esse tipo de coisa. Sobre os fins das investigações de casos feitos pelas autoridades, o pai de Onlo disse: as instituições policiais carecem de recursos materiais e humanos, bem como de uma legislação específica como amparo de convênios internacionais que permitissem investigar outros crimes, que não apenas pedofilia e prostituição infantil pela internet. Mas essas insuficiências induzem as autoridades da Polícia Federal, da Polícia Civil e do Ministério Público Criminal a arquivar os inquéritos que extrapolam sua limitada competência, quando a sociedade desejaria que abrisse uma discussão pública sobre a necessidade de adequação institucionais de novas tecnologias para garantir a segurança, em especial de crianças e adolescentes. É uma análise muito interessante, partindo do conceito que sites diariamente, na Surface, na Deep Web, eu não vou entrar no método de Deep Web porque eu realmente não sou alguém apto a falar disso, eu vou falar mais sobre a Surface. Sites diariamente caem pela Polícia Federal e pela Polícia Civil. Você já deve ter entrado em algum site e ter lá o login da Polícia Civil, se você entrou em algum site às vezes de pirataria ou coisa assim. E é o que a polícia mexe. Mas você não vê um site como o 4chan caindo. E querendo ou não, é algo perigoso. O 4chan realmente é perigoso. Ele é só perigoso e só lá é perigoso? Não. O Twitter se bobear, é pior. Entende? Até porque o Chan, eu acho que ele só tem uma tendência a morrer. Ah, mas os chans, como eles são menores, pessoas piores vão se concentrar lá. Sim, e isso vai cair na mente das pessoas. Um Chan, como um 4chan, ele é muito mais bagunçado hoje em dia. Ele tem um sistema muito arcaico comparado às redes sociais, como um Twitter, um Facebook, um Instagram. E você entrando no Twitter, você facilmente encontra uma comunidade com pessoas que vão te incentivar a fazer as coisas, como com pessoas que vão te incentivar a fazer coisas ruins, né? A você mesmo. Tudo isso no final acaba se juntando nisso. E você realmente não tem nenhum amparo da Polícia Federal, nem da Polícia Civil para esse tipo de coisa. Mário Corso, continuando, né? Onde paramos, também assunto sobre o psicanalista de Onlo, um dos caras que provavelmente também chegou no ponto de falar que ele tinha depressão e tal. John Mário Corso disse: eu acredito que para Vinícius foi absolutamente decisivo o fato de alguém cortar essa teia que o prendia à vida. Ele brincava com a ideia de morrer como uma saída para as crises de angústia e desespero. Mas tinha laços fortes com a vida que podiam resgatá-lo. Sem aquele último estímulo, ele não teria tido coragem para se matar. Como se não das outras vezes, talvez a polícia tenha se sentido impotente frente ao tamanho da tarefa a fazer. Porque realmente seria muito difícil encontrar e responsabilizar essa gente. Sentiriam-se impotentes e chegaram à conclusão brilhante, que o culpado era o suicida. Esse é um ponto bem interessante também de a gente chegar. Existem pessoas que têm uma predisposição, mas não têm a coragem. E a coragem às vezes é algo ruim. Acho que todo mundo consegue chegar nesse conceito, né? Principalmente no caso do Yonlo, né? Dá pra ver bem, né? Que era um problema, né? Ele tinha um problema, mas ele não tinha predisposição. Isso que a internet dá medo. Ela incentiva, ela vai dar a corda, ela vai te incentivar a coisas ruins e muitas vezes em coisas boas te desincentivar. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Se você tem o mínimo de conhecimento das coisas na internet, você sabe que é extremamente louco. Às vezes casos como esses podem acabar acontecendo todos os dias, a gente não sabe, porque na época foi um dos primeiros casos do suicídio assistido no Brasil. Mas se você anda não em áreas exatamente escuras da internet, mas se você já é um pouco mais aprofundado, você sabe que o Facebook já pegou várias lives, você conhece as histórias por trás. São pessoas que já têm uma cabeça fodida, uma vida fodida, uma situação fodida, e as pessoas dentro da internet vão e macetam a cabeça da pessoa para que ela chegue nesse ponto. Um pouquinho da biografia. Início da vida.
Vinícius Gargeiro Marques nasceu em setembro de 1989 na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, filho de Ana Maria Gageiro, uma professora e psicanalista, e Luiz Marques, ex-secretário da Cultura, que também era um professor em uma faculdade. Devido ao trabalho de sua mãe, ele se mudou para Paris quando ele tinha 3 anos e começou a aprender francês, mas mudou-se de volta para o Brasil quando tinha 7 anos. Ele também gradualmente começou a aprender inglês, assistindo TV e ouvindo música. Ele até aprendeu a falar galês e ler em espanhol. Devido a isso, seu pai começou a dizer que Vinícius tinha um desequilíbrio químico. Então ele começou a falar com terapeutas a partir dos 9 anos. O talento musical de Marques também inspirava desde cedo. Aos 4 anos ele começou a tocar bateria pela primeira vez, mais tarde começou a tocar piano e guitarra. Isso é muito triste, principalmente quando você vê que ele era um prodígio, era uma pessoa prodígio. Era aquele tipo de pessoa que te humilha, sabe? Que você vê e você fala, cara, que incrível, que pessoa foda, olha o quanto de coisa ela sabe. Todo mundo tem alguém assim, todo mundo tem os seus heróis. Cara, quem sabe se hoje em dia ele não tivesse vivo, ele não seria um herói pra tanta gente, sabe? Aqui você vê o perigo da internet em vários antros, sabe? É um pouco assustador, pra mim é assustador. É falar, caralho, como que pode um negócio desse? Era uma pessoa, era foda, saca? E tudo isso por causa da internet. A internet, eu ainda vou fazer algum podcast falando bem sobre a internet, falando coisas legais que a internet já fez. Mas quando você olha isso é meio desanimador do mundo. Aí vai uma análise que eu sempre gosto de fazer comigo mesmo, que é o quão o mundo tá acabando. Eu sempre gosto de tentar trazer uma visão otimista, porém é bem difícil pra mim. Eu sou um cara extremamente pessimista e quando eu vejo ainda mais uma coisa dessa, sabe? É, é muito estranho pra mim isso ficar assimilado na minha cabeça. A sociedade vem numa degradação cultural e eu não digo ideologicamente, eu digo por todos os lados. As pessoas... É difícil, principalmente no Brasil. O Brasil ainda é um caso à parte, sabe? É um país de pessoas sem condição, desemprego grande, onde você passa metade do dia trabalhando para pagar imposto e é muito fácil você ser levado a esse tipo de coisa. A gente vê vários casos de pessoas assim, não que elas estejam certas, mas você começa a analisar uma situação por volta e você fala, e se fosse eu no lugar? E um dos problemas é que as pessoas não têm essa empatia. Não, nem com a família, nem com quem acontece, não só nesse tipo de caso, mas em outros casos, de pessoas que incentivam a automutilação e coisas do gênero. É deplorável. A minha cabeça ela entra em alguns pontos, às vezes, de um desânimo extremo de pensar, cara, por que a humanidade tá desse jeito? O que a gente fez de errado no meio do caminho? Se você viu o podcast anterior, você viu sobre o alto amor e você sabe que eu penso que o que a humanidade começou a fazer no meio do caminho. Ali eu até chego em uma resposta, mas aqui é muito difícil chegar, porque parece que as coisas pioram e as pessoas não melhoram com essa degradação. Elas pioram mais ainda. E assim, de degrau em degrau, chegando a esse tipo de coisa. Eu vou pular a adolescência dele. O desses dele foi basicamente o que a gente. O que eu disse sobre ele. Melhor eu começar a ler porque vai ser interessante pro desenvolvimento até o final do podcast. Para combater sua crescente depressão e deslocamento na escola e na vida real, Marques tinha uma presença frequente na internet. Aos 13 anos começou a capturar sua vida diária através de uma câmera russa Lomo que comprou com a mãe e começou a demonstrar um sentido crítico sobre a música pop. Em 26 de julho de 2004 se inscreveu para o fórum de jogos chamado Helmuk, RLMUK, e rapidamente se tornou regular lá. Também fez um blog via blogspot chamado Lonnie Canoner. O blog chegou a ficar fora de ar devido ao grande número de acessos diários. Ele foi desativado por um cracker em 2007, a pedido do pai de Vinícius, por conter fotos de outros integrantes da família. Ao longo de sua adolescência, colaborou com outras pessoas através da música, que incluiu uma colaboração com Saber Prius. Eu não conheço o artista, quem conhecer me apresente, eu não sei realmente se é bom. Ou por meio de projetos e fotos, desenhos compartilhados, fotos, mixagens e músicas que ele fez. Tornou-se um fã de muitos tipos de artista. Marques tinha mostrado ter pensamentos suicidas em maio de 2006, quando postou em um tópico que fez na RLMUK, afirmando rápido alguém dizer, voltando a fala certa, se eu não fosse um analfabeto, rápido, alguém dizer algo muito bom sobre minhas músicas antes de decidir matar-me. No entanto, devido às generosas palavras de apoio, decidiu adiar o seu suicídio e frequentemente mencionou que iria se matar logo após partilhar as suas canções com outros, até sua morte. Por volta desse tempo, sua mãe encontrou as letras de sua canção chamada Suicide Song em sua cama. Em um estado frenético, confrontou sobre o assunto e procurou encontrar mais traços dos pensamentos suicidas e começou uma sessão de terapia. No entanto, Marques parecia estar melhorando.
é aquele tipo caso de pessoas que você não esperava. Que nem o do Chester Bennington, né? É um caso muito interessante disso. Se você leu a história dele, no mínimo, ele já tinha depressão no começo da banda, passou por uso de drogas, cocaína, metanfetamina. E, cara, você via vídeo deles de, sei lá, muito tempo, pouco tempo depois da entrada da banda, ele sempre sorrindo. E é isso, né? É aquela falsa melhora, é aquela falsa sensação de estar acomodado. Agora a morte, que é a parte mais tensa de tudo, é o seguinte. Na tarde de 26 de julho de 2006, Marquês disse a seus pais que ele estaria planejando um churrasco com seus amigos e o mandou sair do apartamento no dia, afirmando que queria impressionar uma menina. No entanto, ele fez os planos para seu suicídio. Trancou-se em seu banheiro e recorreu ao fórum pedindo ajuda para se matar. Enquanto algumas pessoas na discussão tentaram implorar para parar, outros incentivaram o ato. E até mesmo um bombeiro aposentado deu-lhe dicas de como tornar o suicídio mais fácil. Pessoas na internet, cara, é muito complicado falar disso, sabe? A internet ela tem uma ação tão múltipla hoje em dia na vida de todo mundo. Tipo, olha isso, cara. Era um ex-bombeiro dando dicas para um garoto de 16 anos de como cometer o suicídio. É insano. Seu último post foi às 3h02. Enquanto isso, uma amiga online canadense de Marquês descobriu o que estava acontecendo e imediatamente chamou a polícia local e deu-lhe o endereço. Embora a polícia e os médicos foram capazes de entrar no apartamento e apagar a fumaça, Vinícius foi declarado morto por suicídio através de intoxicação por monóxido de carbono por volta das 3h30, depois de ser reanimado várias vezes. Vinícius deixou um CDR de algumas de suas canções e uma nota de suicídio para seus pais, que absolveu de qualquer responsabilidade de sua morte e agradeceu-lhe o apoio. É uma história curta, se você já leu alguma vez, você provavelmente já viu, se você está na internet há um tempo. É muito tenso, é realmente triste. Pode ser qualquer um, saca? Pode ser qualquer pessoa ao seu redor e é realmente assustador, saca? Como a internet te desincentiva. Se você segue alguém grande na internet, você vê que essa pessoa provavelmente vai sofrer hate todos os dias. Só que é muito mais fácil você se blindar hoje em dia. Naquela época era muito mais fácil você ver o que as pessoas falavam de você, pessoas se respondiam por vídeo. Tanto que o YouTube começou um pouco com essas tretinhas. Eu não lembro qual youtuber que foi agora, né? Ele falou que, pra eu começar meu canal, eu resumidamente ficava brigando com o PC Siqueira, saca? Essa época era muito mais fácil as pessoas virem as coisas e era muito mais difícil você se blindar disso. Não era algo tão falado e você vê a internet agindo de maneira nociva. O segundo caso, que foi que eu comentei no podcast anterior, é a história do Cadu. Eu não achei nenhuma fonte que vai contar a história do Cadu bem certinho. Porque foi aquele tipo de caso que acontece na internet, que você só consegue ver pessoas em fóruns comentando, que tem as provas, às vezes tem até vídeo de alguns envolvidos falando alguma coisa, você tem todas as coisas acontecendo, mas você nunca tem um ponto afirmativo. Se você sabe alguma coisa da morte do Cadu, né? Se você já viu alguma coisa sobre mais aprofundada, você pode falar. Cadu. Cadu era um garoto. Eu não consegui achar a idade dele, foi meio difícil. Que há uns 2 anos atrás, há um ano atrás, na verdade, em 2019, entre 2018 e 2019, ele namorava com uma menina chamada Natzinha. Natzinha era um codinome, um pseudonome dentro das redes sociais, que traiu ele. E traindo ele acabou se revoltando, é normal, e acabou terminando com ela. Com o término, ela começou a espalhar pra muita gente dentro das redes sociais que ele havia estuprado ela e outra, abusado, né, no caso, e estuprado algumas garotas. Só que é o tipo de coisa que é assim, quando você não tem a visão de um dos lados, só tem a visão de um lado, fica muito mais tenso, você confia em qualquer coisa que é dita pra você, saca? Tudo tem um clima muito tenso, e no caso eram vidas em jogo, né? Era a vida de um garoto de 16 anos. Enfim, voltando à história do Cadu, ela falou isso, colocou nas redes sociais, era alguém grande, então ela ia ter algum tipo de visibilidade. E aconteceu que é o seguinte, o Cadu um dia saiu na rua e acabou sendo espancado até a morte. Um garoto de menos de 25 anos, agora eu acabei de ver aqui, exatos 19 anos, sabe? Jovem demais até. E com isso,
a internet agiu de uma maneira que eu não posso falar se é boa. Eu também já disse no outro podcast. Falar que isso é bom é você defender um crime de vazamento de dados, que é algo extremamente perigoso, você vazar dados das pessoas. Mas é aquela coisa, existe a lei de homem, a lei do homem e a lei de Deus. A lei do homem nesse caso não trabalhou bem, mas a lei do homem funcionou. Você fazer justiça com as suas próprias mãos. O que aconteceu? Ela usava a Natizinha como codinome. É, como codinome. É meio tenso falar disso porque é algo que pode acontecer com qualquer um. Você tem amigos às vezes que tem relacionamento com pessoas e você pensa, caralho, como isso é perigoso. Enfim, aconteceu isso com o Cadu e tal. Acharam o nome de verdade dela e as pessoas na internet procurando as coisas acham. E na época vazaram CPF, vazaram nome, vazaram cartão de crédito, vazaram tudo que tava pra ser vazado. E aconteceu o famoso problema de a família faliu. A família faliu e posteriormente isso eu não soube se é verdade porque eu realmente não acho uma fonte confiável e espalhar algo sobre isso de forma errônea é tenso, saca? É difícil e é zoado. Ela teria morrido, né? Ela teria sido morta da mesma maneira que o Cadu, mas é por militantes, né? Como eles colocam, né? Mas no caso, o termo de militantes na época não era o que a gente tem hoje em dia. E é algo que fica totalmente ao vento, saca? E é até estranho, porque eu vi muita gente comentando sobre isso, mas você não acha nenhum tipo de prova, nem nada. Mas chegando ao ponto que eu queria. São 2 casos de mortes por causa da internet, saca? E é extremamente tenso você pensar nisso, como a degradação das pessoas vem acontecendo, como as pessoas estão se apodrecendo por dentro. É um termo meio estranho de falar, mas sim, elas estão apodrecendo por dentro. E se torna uma faça essa autocrítica com você. É uma boa coisa a se propor. Quando você for comentar algo sobre qualquer pessoa, qualquer atitude, é importante você pensar antes. Isso na vida real. Quando você vai falar alguma coisa para um amigo seu, você pensa antes de falar. Você não vai soltando o que vem na sua cabeça. Porque você sabe que você pode causar um conflito. E é o mesmo tipo de caso, é o mesmo tipo de situação. É o mesmo tipo de situação. Não existe mudança em nada. Enfim, fica essa reflexão para vocês. Uma reflexão bem genérica, mas importante de ser pensada. Muito obrigado por assistir Ilha de Espina Longa. Ficou com um clima um pouquinho mais tenso. Mas eu achei que era importante falar isso, né? Ainda mais porque você começando um canal é interessante você moldar quem você quer que esteja do seu lado, quem que você quer que esteja na sua comunidade. Pessoas ruins na internet é o que mais tem hoje em dia, pessoas desinformadas, assim como eu, mas que espalham a desinformação, espalham o errado. Eu não quero esse tipo de gente perto de mim. Enfim, segue a gente no Instagram, espinalonga _ podcast. Manda uma mensagem, fala comigo. Vamos lá, cara. Uma novidadezinha também, daqui pra frente, alguns podcasts irão ter sim convidados. Logo logo, semana que vem, se tudo der certo. E, bem, é isso. Muito obrigado. Não esquece de pegar o seu tênis antes de ir. Uma boa noite, bom dia, boa tarde e tchau, tchau.